Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor. Pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará, e em seus braços eu quero me entregar para descansar. Descansar em segurança, vou viver minha esperança, vou viver para o meu Pai, como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver para Deus. Deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você, já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai descansar.
satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus.
Ei, glória a Deus. A noiva tem e tem mesmo. Graças a Deus, que Deus maravilhoso que nós temos, meus irmãos. Tudo que Deus tem é nosso. Tudo que é do Pai é do Filho. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Que coisa maravilhosa. O que que a noiva tem? Tudo. A noiva é possuidora de tudo, de todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos, tudo que nós temos direito, tudo que nós precisamos, que é de direito nosso, você pode acreditar que Deus já proveu para nós. Você tem necessidade esta manhã de uma cura? Deus já proveu. De uma libertação? Deus proveu. Você tem necessidade do quê? Oh, meu irmão, somente creia, somente creia. Tudo que nós precisamos, Deus já proveu para nós. Está à nossa disposição. Tomamos posse das nossas bênçãos esta manhã. Graças a Deus, estou muito feliz, estou agradecido pelas bênçãos que Deus tem provido para nós. E creio assim, que o que nós acabamos de ouvir, o que nós estamos aí degustando esta semana, simplesmente é um prato de entrada para o que nós vamos ter neste domingo. Amém? Você crê nisso? É um prato de entrada, tudo que nós tivemos esta semana é um prato de entrada para as bênçãos, para chuvas de bênçãos que Deus dará para nós. Por isso eu peço, orem por nós. Eu peço as vossas orações em meu favor. Eu peço as vossas orações em favor da igreja, em favor do ministério, dos diáconos, dos evangelistas, dos jovens, de toda a igreja, dos cantores, tocadores. Nós teremos aí um final de semana de festa, é a ceia do Senhor, é uma festa maravilhosa. E nós fazemos isto em cumprimento à palavra de Deus, que Ele diz, fazei isto em memória de mim. E estão fazendo em memória dele, porque um dia nós faremos juntamente com ele. Não será mais em memória, será presencialmente ali com ele. Que coisa maravilhosa. Hoje nós fazemos em memória, e bem-aventurados são aqueles que têm o privilégio, que têm alcançado esta graça de passar na fila da ceia, de vir à mesa da ceia, tomar o cálice, tomar o vinho e comer o pão, porque bem-aventurados são estes, porque estão fazendo em memória dele. Graças a Deus por isso. Então esse final de semana, Deus permitindo, a partir das 18 horas começa o culto de Santa Ceia. Domingo de manhã, aquela abençoada e poderosa escola dominical. Orem por nós. Deus nos dará graça, Deus nos dará força. Não deixe de vir na igreja, venha e ser abençoado. A festa ainda continua hoje, né? 12h30, programa de rádio, às 19 horas com programa de rádio, às 19h30, culto da palavra, culto de ensinamento. Amanhã às 9 horas da manhã, aquele momento especial, aquele momento de louvores. E temos aí surpresa, né? Temos novidade, coisa boa. Se você gravou o seu hino, o seu vídeo, manda aí. O irmão Mateus coloca aí na tela aí um número aí. E você pode mandar o seu hino, aquele hino caseiro, né? Você manda para nós. E nós estaremos então amanhã, a partir das 9 horas, naquele programa Momento de Louvores. Estaremos louvando com hinos maravilhosos. E às 18 horas, aquele programa Momento com a Família, com um tema muito importante para o momento, para os dias em que nós estamos vivendo, com o tema diálogo. Ei, meus irmãos, que coisa maravilhosa.
E que coisa boa é quando há diálogo. Quando falta diálogo, falta a lubrificação. Faltou a lubrificação, faltou o óleo no carro, o motor tranca. Se faltar o diálogo em casa, entre marido e mulher, entre pais e filho, aí o motor trava. O diálogo é uma coisa maravilhosa. Então este é o tema amanhã, no momento com a família, escolinha com as crianças, às 8 horas da manhã, domingo, 8h30 escola dominical, e às 16h30 os jovens estão estudando aquela mensagem, 3 classes de crente, e teremos aquela apresentação maravilhosa, que domingo agora será o incrédulo. Primeiro foi o genuíno, segundo o manufaturado, e agora o incrédulos. Eles apresentam uma peça teatral muito bonita. E segunda-feira aquela pamonhada maravilhosa que nós teremos, e você é o nosso convidado para estar conosco. E aí continua, né? Na terça-feira, conectados com a voz, com o tema que concórdia há entre Cristo e Belial. Você já pensou nisso? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Eu vou deixar para você responder na terça-feira se há alguma concórdia entre Cristo e Belial. Nós estamos no tempo do arrebatamento, tempo do amadurecimento. Será que ainda há concórdia entre Cristo e Belial? E se Deus permitir, teremos uma programação um pouco diferente, né? E eu creio que Deus nos dará graça para isso. Está nas mãos de Deus. E eu creio que com as tuas orações, Deus nos ajudará. Queremos fazer o melhor para Deus e cremos que Ele nos dará graça para isso. Amém? Ontem tivemos um bom momento com aquela série de casamento compartilhado. Ali foi um trovão de Deus. Foi a série número 13, 13ª série. Foi maravilhoso. E hoje nós estaremos então, como eu disse, nós vamos finalizar esta série Aplique o Sinal. Sem dúvida alguma, não chegamos no fundo ainda. Estamos apenas na superfície, mas eu creio assim que já foi suficiente. Essa aqui de hoje é a 17ª série, Aplique o Sinal. Eu creio que já está bem explicado a necessidade. O profeta diz assim, no tempo da tarde é para aplicar o sinal. No entardecer é para aplicar o sinal. Então eu creio que já está, o que foi dito é mais do que suficiente. Encerraremos hoje, se Deus permitir, então esta série Aplique o Sinal, e Deus permitindo, na terça-feira nós voltaremos com outra série. Segunda-feira nós estaremos com uma programação um pouco diferente. De manhã, possivelmente, assistam, que aí vocês vão ficar sabendo. Fica melhor assim, né? Mas na terça-feira nós voltaremos com uma programação. Provavelmente na terça-feira. Provavelmente. E não esquecendo que todos os dias nós estamos parando com a série Aplique o Sinal, mas todos os dias às 6 horas da manhã, o nosso profeta está pregando esta mensagem para nós no YouTube. Todos os dias, das 6 às 6h30, você tem o privilégio de ouvir a voz do 7º anjo, ele mesmo pregando este sermão. Você vai assistir, ouvir o sermão O Sinal, pregado dia 1º de setembro de 1963, na voz do nosso profeta. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia, que está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, já entrarmos nestas mensagens, e Deus nos dá graça para nós fecharmos este assunto. Amém?
Oremos nesta hora. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue nos energizando, dando a nós esta alegria, Senhor. Ó Deus, é muito bom quando estamos alegres, felizes, motivados, energizados, ó Pai. Que o Senhor possa continuar operando em nosso meio. De nós mesmos, nós já teríamos desistido, nós já teríamos abandonado, como diz o outro, abandonado o barco. Mas há uma força interior, há algo maravilhoso que nos energiza, que nos conduz a cada dia para mais perto do Senhor. E eu agradeço ao Senhor, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado por nós, pelo companheirismo que nós tivemos ontem à noite, aquele companheirismo maravilhoso, e que o Senhor abençoe cada irmão, cada oficial, cada diácono, evangelista. Abençoa, Senhor, esta equipe. Ó Deus, que bom momento, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é quem supre as nossas necessidades. Agradecemos pela igreja, agradecemos pelos irmãos de perto, agradecemos pelos irmãos de longe, agradecemos por todos, ó Pai. Que o Senhor continue nos ajudando. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que este fechamento desta série possa, ó Pai, se porventura alguém não foi alcançado ainda, que seja alcançado nesta manhã, Pai. Se porventura alguém não tem o sinal aplicado, que em tempo oportuno possa aplicar. Pois eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, vamos ler a Bíblia. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Eu vou entrar mais rápido no assunto para nós terminarmos. Quero deixar alguns parágrafos para vocês desta mensagem, o sinal. Então, está escrito assim, Êxodo 12, 12. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue. Passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E glória a Deus. Nós temos privilégio de termos esta Bíblia traduzida na nossa língua. E mais do que isto, meus irmãos, pense nisso. Os irmãos lá atrás, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham o que nós temos hoje. Não, eles não tinham. Eles não tinham igrejas tão confortável como nós temos hoje. Já pensou nisso? Eles não tinham o que você tem, o que nós temos. Carro para vir na igreja. Muito fácil hoje, né? Eles andavam a pé por trilhas de animais silvestres. Sujavam os pés com poeira, com tudo que tinha naquela trilha, estrume de animais, e viajavam noites com lamparinas ou através da lua, da claridade da lua, mas eles se reuniam em alguma casa, em algum lugar, para
adorar a Deus. E nós temos tanta fartura hoje, né? Nós temos tanto alimento. A prateleira está tão cheia. O sétimo anjo veio e revelou todos os segredos. E a Hera está dizendo assim: rica sou e não tenho falta de nada. Meus irmãos, a quem é mais dado, mais será exigido. Veja só, a quem mais é dado, mais é exigido. Esta era que nós estamos vivendo, as pontas que Lutero deixou, Wesley deixou, o irmão Branham juntou tudo, revelou tudo para nós. Os selos foram abertos. Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, qual revelou aos seus servos, aos profetas seus servos. Olha, Deus revelou tudo para nós. Aí voltamos para que Pedro, o apóstolo Pedro diz, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Vamos refletirmos nisso. Vamos refletirmos com muita atenção nisso, com mais diligência nisso. Os irmãos sofreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não negaram. E sabemos que através de sangue, de touros e bodes, eles fizeram o que fizeram. E nós não temos mais a sombra, nós não temos o negativo, nós não estamos sobre o sangue de touros e bodes, nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o real, o verdadeiro, o positivo. Veja só o que a igreja não deveria estar fazendo. Veja em qual nível a igreja deveria estar. Estou falando espiritualmente. Mas vocês observam que nas eras passadas, nos dias primitivos, a igreja era pobre, materialmente falando, e rica espiritualmente. Hoje nós estamos vivendo o inverso. Estamos ricos, materialmente falando, e pobres espiritualmente falando. Eras passadas, os irmãos primitivos, eles não tinham ar-condicionado. Não tinha microfone. Não tinha internet. Não tinha. Eles se sacrificavam para chegar no culto. Muitos iam escondidos. Se reuniam escondidos por causa dos tiranos, dos algozes, dos governos, dos ditadores. Eram proibidos. Mas eles tinham uma intimidade com Deus. E eles fizeram tantas coisas, meus irmãos. Eu penso que o nosso ninho, se eu posso chamar assim, está muito macio, não está? A prosperidade, muitas vezes,
ela afasta o homem de Deus. O afastar seria o mesmo que esfriar. A prosperidade. Por isso que Jesus chegou a dizer assim, olha, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Você já parou? E às vezes nós perdemos a saúde por causa de bens materiais. Às vezes nós jogamos o nosso casamento, perdemos o nosso casamento, jogamos ele assim. Porque há pessoas que são tão, como eu digo, só pensam em trabalhar, ganhar dinheiro. E às vezes abandona a sua esposa. E ele pensa que dar o cartão de crédito, dinheiro para a esposa, é tudo que ela quer, que ela precisa. Às vezes ele pensa que comprar roupas, brinquedos para os filhos é tudo o que os filhos querem. E às vezes os filhos querem um momento apenas de diálogo, um momento apenas para deitar no colo do pai, para receber um abraço do pai. Vivemos numa era de grande agitação. É difícil, mas não é impossível. Jesus disse que é difícil um rico entrar no céu. Ele não disse que é impossível. Ele disse que é difícil. Com certeza haverá pessoas bem-sucedidas na vida, com certeza haverá. Mas é uma minoria. É uma minoria. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Meus irmãos, tudo isto fala de sinal. Tudo isto fala de experiência cristã, de vida cristã. Tudo isto fala de arrebatamento. Nós precisamos pararmos um pouquinho. Meu Senhor, o que é que me impede? Eu tenho carro, eu tenho condição de ir à igreja e não vou, por quê? Por que eu não vou? Porque eu cortei o dedo numa latinha de sardinha? Pastor, hoje eu não posso ir na reunião. Eu estou com o dedo enfaixado. Cortei numa latinha de sardinha. Meus irmãos, é preciso empregarmos força para entrarmos no céu. Você vai ver, nós estamos vendo isso. Deus está peneirando. Deus está peneirando. E haverá mais peneiração. Vai haver mais peneiração. A palha precisa juntar com a palha. O trigo precisa ir para o celeiro. Não tem como. Que Deus possa nos ajudar. Só tem duas marcas. Só dois selos. Ou o selo de Deus, ou o selo do diabo. Ou a marca da besta, né? E aqueles, o profeta, ele vai em cima. Ele chega a dizer, aquele que não tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, este é o sinal.
Esta é a nossa identificação. O profeta diz que aquele que não tem o selo de Deus, ele está selado com a marca da besta. Ah, pastor, mas será? Sim. Palavra do sétimo anjo. Não tem um outro selo, não tem um selo que fica em cima do muro. Não tem esse selo. Não tem um selo assim chamado indefinido. Não. Ou é o selo de Deus, ou o selo do diabo. A marca de Deus ou a marca do diabo. Meus queridos irmãos, voltamos um pouquinho lá para Efésios capítulo 4, versículo 30. A Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está aí selado até o dia da sua redenção. Vamos pararmos um pouquinho? Quando ficamos agitados, nervosos, será que nós não entristeçamos o Espírito Santo? Quando temos raiz de amargura, ódio no nosso coração, será que não temos raiz de amargura? Pastor, o senhor já falou para nós que o sinal é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o amor. Vocês viram o que o profeta disse aqui? O que Paulo disse em primeiro aos Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu tenha fé para mover montanhas, para dizer este monte, mova-te daqui para ali, ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom de falar em línguas, ainda que eu distribua meus bens aos pobres, ainda que eu dou o meu corpo para ser queimado, tudo isso é religião. Tudo isso é religião. Mas, o que está escrito? Mas se eu não tiver o amor, não vai resolver. O que está escrito? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, não tivesse o sinal. Mas uma pessoa pode falar? Por dom pode. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Meus irmãos, vocês estão entendendo a linha que nós estamos? Nós estamos na linha, eu creio que é o Espírito Santo que tem dado isso para nós. Esse assunto tão rico sobre aplique o sinal. O aplicar o sinal tem a ver com amor, com perdoar, com amar. Não existe ninguém que vai dizer assim, eu tenho o sinal aplicado, mas com raiz de amargura, com ódio no coração, com sede de vingança, com espírito de competição. Não. Essas coisas não enganam o cristão, não. O cristão genuíno, ele tem discernimento, ele sabe. Ele sabe quem tem crido. Veja só. E Deus permite determinadas as coisas acontecer para ver
como nós vamos reagir se vamos perder o equilíbrio? Venha cá comigo. Se alguém cuspir no seu rosto, como aquele valentão cuspiu no rosto do irmão Brana, o que é que você fará? Cuspir no teu rosto na frente de todos. Dentro da igreja, vamos pensar, porque o irmão Brana estava dentro da igreja. Não estava em torno de 100 pessoas, não. Tinha milhares de pessoas. Qual que foi a reação do irmão Brana? Quando aquela mulher maltratou ele, falou que ele não ia cruzar naquele pasto, não ia cruzar ali dentro do sítio dela. E o irmão Brana disse, mas foi o teu marido que autorizou. Vocês não vão passar por aqui. Ela desafiou ele, ela maltratou ele. O que o profeta fez? Meus irmãos, falar que nós temos o sinal não é difícil. Se nós ensinarmos um papagaio, ele em cima do puleiro dele ali, da gaiola dele, onde quer que ele estiver, ele vai falar, eu tenho um sinal, eu tenho um sinal, eu tenho um sinal. Veja, eu tenho dito já tem algum tempo que Deus está nos levando a águas profundas. Eu não tenho medo de pregar essas coisas, porque o profeta pregou isso. O profeta pregou. Águia gosta de ouvir essas coisas. O crente, o cristão genuíno, ele ama ouvir essas coisas. Quem não gosta é o incrédulo, o manufaturado. Esses não gostam. Mas um pastor levantado por Deus, um ministério levantado por Deus, ele prega para as 3 classes, para a manifestação dos filhos de Deus. O genuíno, ele regozija, ele dá glória a Deus. O manufaturado, ele não suporta. O incrédulo, menos ainda. E nós estamos neste tempo. Nós estamos nesta hora de mostrar qual é a nossa identificação. Você observa que chegou o momento de Judas mostrar qual era verdadeiramente o que estava reinando dentro dele. Meus irmãos, chegou aquela hora de decisão, chegou aquela hora de prova. São João capítulo 6, Jesus diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. 70 foram embora. Jesus virou para os 12 e disse, e vós não quereis ir também? Pedro, ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Não tem ninguém aqui que tenha o que o Senhor tem. Não tem ninguém que ensina como o Senhor ensina, que tem doutrina como o Senhor tem doutrina, que tem ensinamento da maneira que o Senhor tem ensinado. Para quem, Senhor? O Senhor acha que eu quero voltar a pescar? Lá da beira do rio pescando, eu já vim. Em outras palavras, não? Jesus disse, olha, um de vós aí é o diabo. Irmão, Jesus nunca se preocupou com quantidade.
Jesus nunca veio e nem tampouco se preocupou para pregar uma mensagem para a carne. Não. Ele veio pregar uma mensagem para nós, para a alma, para o homem interior. Ele veio para isso. Ele teve esse zelo, esse cuidado. E o profeta veio na mesma linha. O profeta veio cumprir este ministério. De São Lucas, capítulo 17. Ele veio cumprir o ministério do Filho do Homem. Que coisa maravilhosa. O irmão Brana não é o Filho do Homem, mas ele veio cumprir este ministério. Você pode dizer assim: eu sou filho de Deus. Eu reconheço que eu sou filho de Deus. E se Deus me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Agora veja só, meus irmãos. Você tem que permitir. Um pai, enquanto o filho está dentro de casa, o pai cuida e o pai sente aquela responsabilidade de cuidar do filho. Mas chega uma hora que o filho, ele precisa ter aquela experiência sozinha na vida. Ele precisa caminhar com as suas próprias pernas. Chegou a hora de, individualmente, cada um andar, viver sobre uma experiência com Deus. Você pode dizer assim: eu tenho tido uma experiência com Deus. Eu não estou neste caminho porque o fulano está neste caminho. Eu não estou neste caminho como um caronista, mas eu estou nesse caminho por uma predestinação. Eu tenho um sinal aplicado na minha vida. Minha maneira. Porque, veja só, irmãos. Veja só. Nós podemos gritar, pular, falar em línguas. Você pensa que isso estremece o diabo? Não. Podemos falar que tantas coisas, isso não estremece o diabo, não. Nós devemos parar com isso. Se tem alguém que pensa isso. Ah, mas eu tenho um currículo. Eu tenho 30 anos que eu sou da mensagem. Eu já sou adulto na mensagem. Não, o diabo não respeita isso, não. Sabe o que o diabo respeita? É vida vivida. É vida vivida, é você ter o sinal aplicado. Você ser fiel nos seus negócios. Ser fiel no que você fala. Falou, deu a sua palavra, vai lá e cumpre. A menos que você, na jornada, você constatou que estava errado. Você retrata aquilo, você pede perdão. Não, eu me retrato. Eu dei uma palavra aí e foi errada. Mas o cristão, nós que estamos caminhando, crescendo nessa estatura, chegando nesse momento de ter a palavra falada na nossa boca. Você acha que nós vamos ter outro tipo de palavra? Palavras torpes?
na nossa boca. Que boca é essa? Boca que canta tipo de música mundana. Boca que usa pintura. Boca que fala palavrão. Boca desequilibrada. Boca que amaldiçoa. E etc, etc. Essa mesma boca vai falar a palavra falada? Hã? O que você acha? Eu penso que não, irmão. Deus não é um Deus de confusão. Não. Isso aí é a religião que faz. Termina o culto, as denominações, a religião, termina o culto, vão por lanchonete, tomar cerveja e beber, fumar, prostituir, mentir. E estão dizendo que são religiosos. Estão dizendo que tem um sinal aplicado. Aí Jesus veio e diz assim: pelos frutos o conhecerão. Ei, meus irmãos, você já pensou quando chegar a hora, se é que vai chegar, daquele aperto mesmo, a coisa apertar mesmo, e você não ter mais como assistir os cultos pela internet, você não assistir mais cultos na igreja, você não puder visitar mais o seu irmão, o seu pastor, você não puder falar mais com ninguém. É como Daniel. O profeta diz que Daniel ficou 68 anos na Babilônia. Naquela série de mensagem, 70 semanas de Daniel. Eu não me lembro se é o volume 2, volume 1. Mas o profeta diz assim que Daniel ficou 68 anos na Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha 2 anos. O profeta diz que ele nunca se contaminou com aquelas imundícias que tinha ali. 68 anos ali. Será que nós estamos neste nível? Você que está compreendendo, estamos falando de sinal. O profeta chega a dizer, não me lembro se é na mensagem de adoção. Não me lembro. Se o irmão Mateus conseguir achar aí para mim, que o profeta diz assim: irmão Brano, o diabo fez eu fazer isto. Se o irmão Mateus conseguir achar para mim, irmão Brano, o diabo me fez fazer isso. O irmão Brana disse assim, eu não sei se é adoção ou a série de Apocalipse. O irmão Brana disse assim, é porque você não estava selado. Porque quando você está selado por dentro, que gostoso, hein? O diabo está selado por fora. Por isso que eu estou falando, vai haver mais uma peneirada. Pastor que tem medo de perder membro? Pastor que prega uma coisa hoje, amanhã fica atrás de irmão, dando tapinha nas costas. Me perdoa, e eu não fiz isso e tá. Meu irmão, ou foi Deus que falou, ou não foi Deus que falou, ué. Que é isso? Quando eu subo aqui no púlpito, aqui nessa posição que eu estou agora, quando eu subo no púlpito, eu tenho me consagrado, tenho me dedicado, eu creio 100% que é Deus que está me tomando. Agora eu falo uma coisa, e creio que eu sou inspirado por Deus para falar aquilo. E depois eu tenho que descer do púlpito e ficar visitando o irmão, ligando para o irmão, falando, irmão, me perdoa, eu não quis falar aquilo. Mas que é isso? Foi Deus ou foi eu que falei? O dia que eu fizer isso aí, a igreja, pode cair fora. Pode cair fora. Não fica mais um tempo comigo, não. Porque tem coisa errada, ué. Que hora que você vai saber que é Deus, então, falando? É a carne? Porque se eu chegar a falar alguma coisa de púlpito e aquilo for errado
próprio Espírito Santo. Não é o irmão emburrar e ficar lá em casa bicudo na casa dele, a irmã ficar bicuda na casa dele e eu ter que ir lá. Se eu falei alguma coisa, como aconteceu do profeta. Um dia o profeta falou algo duro, ele falou uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra pejorativa, algo assim. Aí ele disse assim: me perdoa, o Espírito Santo me corrigiu aqui agora. Me perdoa por falar isso. Não é questão de ele pregar duro, não. Veja só. Isso traz assim, sabe, uma insegurança. Eu penso assim, que traz uma insegurança para a igreja. O irmão Brana disse assim: pastor, não vá se ocupar tanto para que você não possa ouvir a voz de Deus. Então, quer dizer, antes de um pastor subir no púlpito, ele deve se consagrar, ele deve se dedicar. Mas a questão é que hoje, pastor fica ouvindo muito vozes. É voz disso, é voz daquilo, é voz da mulher, é voz de filho, é voz de não sei quem, é voz não sei de quem. Pega lá. Pega para mim lá, fazendo favor, filho. Está na prateleira, se for a brecha. Então aí chega no púlpito de uma maneira tão carnal, aí fala determinadas coisas. Não, meus irmãos. Jesus Cristo nunca teve medo de perder, porque na verdade ele não perdeu. Jesus não perdeu. Os que saíram de Jesus Cristo, porque não era dele. Você acha que ele perde um filho? Você acha que ele vai perder um filho? Não, ele não perdeu. Aqueles 70 que saíram ali é porque não estavam predestinados para estar com Jesus, não estavam predestinados para estar no Pentecoste. O Judas chegou até na obrigado, querido. Judas chegou até na fronteira. Ei, meus irmãos, o assunto é muito rico. O profeta diz assim: tem muito crentes fronteirísticos. Crentes fronteirísticos. Veja só, eu não quero que vocês percam a reunião final de semana. Muitos crentes fronteirísticos. Quando chega a hora do teste, quando chega a hora da prova, aí manifesta o que está dentro. Passa pela etapa da justificação, chega na etapa da santificação. Chegam na etapa da santificação, mas vive na fronteira. Quando é para chegar na etapa do batismo com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, pastor tem que ter discernimento, a igreja também tem que ter discernimento. Então veja só, quem está preocupado, não, vai sofrer. A peneiração, ela está em pleno acontecimento. Deus está selecionando os seus. Deus está selecionando. Você vai entender que você não vai salvar ninguém. Eu não vou salvar ninguém. Quando uma pessoa decide batizar hoje, não quer dizer que ela foi salva hoje porque ela batizou, não. Ela é salva antes da fundação do mundo. Ela reconheceu hoje que é um salvo. Não foi questão dela ter batizado ali que ela foi salva. A salvação, Deus nos salvou, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, quem é que traz o sinal aplicado? Quem tem a identificação? Quem é que tem o Espírito Santo? É todos que batizaram? Todos que receberam essa mensagem? Todos que batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo têm um sinal? Nós não podemos pensar assim. Judas caminhou com Jesus.
Expulsou demônio, São Mateus 10, foi dado poder para ele expulsar demônio. Jesus deu poder ali, consagrou ele, olha, colocou as mãos nele e vocês agora estão comissionados a pregar o evangelho e expulsar demônio. Mas ele nunca obteve o sinal. O sinal foi dado a eles ali no dia de Pentecoste. Ali eles tiveram uma experiência com Deus. Ali eles foram embriagados com o Espírito Santo. Nós pregamos esses tempos atrás, já tem uns 60 dias ou mais, sobre essa questão de estarmos embriagados com o Espírito Santo. Estarmos embriagados. Pregamos, tem o quê? Uns 90 dias atrás, sempre estamos falando disso. Sobre a questão que a igreja, agora é momento da dinâmica descer, é do Espírito Santo descer. Nós falamos isso aqui nos 2, 3 cultos, quem sabe 90 dias atrás. Quando o indivíduo tem o Espírito Santo, pastor não precisa ficar manivelando ele não, dando tapinha nas costas. Ele tem um sinal aplicado, ele está como Pedro. Ele vai falar como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem, Senhor? Esta mensagem que o Senhor acabou de pregar aí, quem não comer da tua carne, não beber do teu sangue, ela é forte. Nem eu entendi. Em outras palavras, né? Em outras palavras. Nem eu estou entendendo. Mas também, eu não tenho outro lugar para ir. O cristão revelado, ele está firmado na palavra. Ele não tem atitude assim, o dia que o pastor fazer isso comigo, eu tenho outro lugar para ir. Isso é falta de revelação. É falta de não ter o sinal. É falta de não ter o sinal. Quem tem um sinal, eles sabem quem tem crido e quem está estabelecido. Ele não está em busca de coisas daqui de baixo. O sol pode ser escaldante. O profeta disse isso naquela mensagem. O profeta disse isso naquela mensagem, sempre presente a água da rocha, se não me engano. O profeta diz assim: a rocha, a terra, pode dizer, este sol está muito quente. Mas aquela sementinha, ela fala: é isto que eu preciso. Eu preciso deste sol quente para mim germinar, para mim crescer. O cristão genuíno, quando a palavra vem cortante, penetrante, ele diz assim: é disto que eu preciso. É isto que minha alma tem sede. E ele reconhece. É uma virtude de quem tem o Espírito Santo. É uma virtude de quem tem, uma das virtudes de quem tem o Espírito Santo. É reconhecer. Davi, quando Samuel chegou para ele: olha, o que você me fala desse homem? Olha, Samuel, esse homem tem que morrer. Samuel disse: pois é, esse homem é você. Então, tudo bem, é eu mesmo, tem que morrer. Uma das virtudes é isso. Do cristão genuíno é isso. É ele reconhecer. A mensagem veio duro, veio cortante, mas é para o bem da minha alma. Ele não fica apontando o dedo. Se o pastor fala de saia apertada, de sainha curta e essas coisas, ele não fica falando: mas a fulana também usa, a cicrana também usa. Não, o cristão genuíno, ele não fala isso não. O cristão genuíno, ele olha para dentro dele. Eu não quero saber se a fulana está usando, se os irmãos estão usando calça apertada, se não. Eu quero saber de mim. Miserável é o homem que eu sou.
Irmãos, eu estou falando de pessoas que têm o sinal. Na altura que nós estamos vivendo, aí a pessoa fala assim, pastor, eu não tenho sinal. Desse jeito que o senhor está falando, eu estou vendo que eu não tenho um sinal ainda. E agora, o que eu faço, pastor? Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus incansavelmente. Até você conseguir. Não vai, quando Jesus disse para os discípulos, ó, ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Teve uns que ficaram uns dias, saíram, foram embora, teve. Mas os apóstolos ficaram lá até ser revestido. Então você quer ser revestido deste sinal? Fique aos pés de Jesus. Venha no altar incansavelmente. É mais do que você ficar orando para comprar um carro e Deus vai lá, abre as portas e você compra o carro e nunca mais ora também, né? Deus já deu o carro, amém. É muito mais do que isso para receber o Espírito Santo. Você vai vir no altar, naquela série de adoção, o profeta diz assim, vida eterna começa no altar. Mas é uma coisa que está escassa, irmão. Vir no altar hoje também ficou uma coisa assim meio comum, natural. Vem com os olhos secos e volta com os olhos secos. É desse jeito. Vem com os olhos secos e volta com os olhos secos. Antigamente, lá atrás, as irmãs andavam com uma toalhinha, né? Era o tempo todo chorando, os olhos lacrimejando. Mas a coisa ficou... É peneirada. Deus está peneirando. Deus está peneirando. Ana, quando ela esteve no altar, ela chorou. Chorou. O sacerdote ali, Eli, chegou a achar que ela estava embriagada com vinho. Ela disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada, não. Não estou embriagada. Ela queria um filho. E Eli então foi lá e disse a palavra. E ela teve o filho Samuel. Irmão, grave isto. Vida eterna, o profeta diz, começa no altar. É somente aos pés de Jesus. Aquele, eu me esqueci o nome dele, eu não sei expressar o nome dele agora, mas ele falou para os familiares dele, ó, eu vou lá para aquele canavial lá, e vou buscar o Espírito Santo. Se Deus, milharal parece que era um milharal, se Deus não me der o Espírito Santo, quando vocês for lá, vocês vão encontrar... Sabe o que vocês vão encontrar lá? Um monte de osso, só a minha caveira. Mas eu vou ficar lá até Deus me dar o Espírito Santo. Irmãos, Jacó fez o que fez, mas ele teve um vale de Jaboque. Jacó teve um vale de Jaboque. Você acha que nós não estamos precisando, minha irmã, meu irmão? Será que nós não estamos precisando deste vale de Jaboque? Porque, vejam bem, todos nós que somos cristãos, temos um vale de Jaboque. Todos nós. Todos nós vamos ter um vale de Jaboque. Todos que são cristãos. Esaú teve vale de Jaboque? Hã? Esaú não teve vale de Jaboque. Vale de Jaboque foi para Jacó. Ali ele foi transformado. Ali de Jacó, de trapaceiro, ele passou a ser o quê? Israel. Príncipe com Deus. Agora eu pergunto para você. Venha, volta aqui comigo. Por que Jacó teve um vale de Jaboque?
Era porque ele estava perseguindo Esaú? Hã? Esaú não negociou com ele? Jacó teve um vale de Jaboque porque ele estava perseguindo Esaú? Não, foi não. Jacó só teve aquele vale de Jaboque porque ele estava sendo perseguido por Saul. Desculpa, me perdoe. Por Esaú. Jacó só teve um vale de Jaboque porque ele estava sendo perseguido por Esaú. Quando ele soube que Esaú, seu irmão, não é primo, não é tio, não é outra pessoa qualquer, seu irmão, ó, sangue do seu sangue. Estão entendendo? Dentro da casa dele. Quando ele soube que Esaú estava perseguindo, o que ele fez? Ele foi lá, ó, vem cá, meu exército, vamos formar aqui, vamos formar uma tocaia, e vamos matar Esaú aqui, vamos fazer isso, vamos perseguir ele também, vamos fazer oposição a ele, vamos lutar, vamos fazer um confronto. Foi isso que Jacó fez? Não. Quando ele estava sendo perseguido, olha para você ver o quanto a perseguição contribui para nós. O quanto a perseguição, ela faz o bem para nós. Aquela carta ao meu inimigo, que nós recebemos de Goiânia, você pensa que Jesus Cristo ia para o Calvário ser crucificado através das mãos de Pedro, de Paulo, dos apóstolos ali, Pedro, Tiago, de João? Você pensa? Não. Jamais Pedro ia crucificar Jesus, jamais Tiago, João, Tomé ia crucificar Jesus, jamais. E se ele não fosse crucificado, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria? Onde você estaria se Jesus não fosse crucificado? Se ele não derramasse o sangue dele por nós? Então ele teve que passar por aquilo ali. Então aquilo ali contribuiu para o nosso bem. Quando Jacó foi perseguido por Esaú, ele foi lá no vale de Jaboque. Irmã, como que podemos reclamarmos de provas? Como podemos murmurarmos de provas, de perseguições, de acusações, disso, daquilo? Se estas provas, se estas perseguições, acusações, nos leva para mais perto de Deus, nos leva para um vale de Jaboque. Ou você não quer ter um vale de Jaboque? É ali que nós somos transformados. É ali que nós passamos pela moenda. Que nós temos uma experiência com Deus. Aí nós podemos sair e dizer assim: hoje eu tenho um sinal na minha vida. Pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, falar que tem um sinal. Veja só, mensagem à brecha, para nós terminarmos. Parágrafo 74. O irmão Brano dizendo: as pessoas dizem, o diabo me fez fazer isto. Não. O diabo não faz isto. Você não estava selado dentro. Você não tinha um sinal. Porque quando você está selado dentro, ou seja, quando você tem um sinal dentro, ele está selado fora. Sim, vê? Agora você saiu ao encontro dele. Está entendendo? Está entendendo? Um indivíduo que tem um sinal, ele não sai ao encontro do diabo, não.
Ele não fica bicando aqui, bicando ali, comendo aqui, comendo lá, abre um site aqui, abre outro site aqui. Ele não tem comunhão com difamadores, não tem comunhão com difamadores, não tem comunhão, não, com pessoas. Ele anda com pessoas que têm o mesmo nível de fé dele. O profeta já, olha, lá atrás, o profeta já disse assim, olha, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Mas nesta era em que nós estamos vivendo, qual foi o maior milagre de Lutero? Foi ter sanidade mental no meio de tanto fanatismo que havia naqueles dias. Tantos grupos como hoje, grupos religiosos. Isso e aquilo outro. Veja só. Irmão, tem uma coisa gostosa demais para os eleitos, para os que têm um sinal, que é São Mateus 24, 24. Que ali diz assim, olha, nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, que se possível enganaria até mesmo os escolhidos. Mas como? Se fosse possível, mas não pode enganar os escolhidos. Os escolhidos, ele nasce, ele tem essa predestinação. Ele tem uma luz interior. Cristão genuíno que tem um sinal. O profeta fala aqui, ó, agora você saiu ao encontro dele. O cristão genuíno, ele não sai em encontro, em festinha mundana. É nisso, é almoço com, eu vou almoçar com difamador, eu vou tomar café com difamador, eu vou isso, eu vou aquilo, vou trocar um WhatsApp, vou trocar. Não. Quem tem um sinal, ele tem um sinal. Uma vez eu vi um pastor dizer, há muitos anos atrás, ele diz assim que uma irmã chegou para ele e falou para ele assim, pastor, a minha filha diz que vai, a minha filha, pastor, ela desmaia, ela tem uns ataques epiléticos, e ela faz um vexame, ela faz isso e aquilo. Esse pastor não é daqui, ele é do estado de São Paulo. Aí esse pastor disse assim, irmã, traga tua filha aqui na igreja que eu vou orar por ela. Aí essa mãe, ela disse, pastor, a minha filha, ela disse que vai em qualquer outra igreja. Ela só não vem aqui. Aí este pastor disse assim, irmã, eu já sei o tipo de espírito que ela tem. Eu já sei o tipo de espírito que ela tem. Veja, irmão. Falamos segunda-feira ou foi terça? Quem foi lá visitar a priminha órfã, lá no curral? Quem foi lá visitar ela? Hã? A tia dela? As primas? Não. Quem foi visitar foi a pessoa mais importante. O dono de tudo aquilo ali. Aquelas priminhas, a tia, estava tudo usufruindo de uma propriedade de um homem e elas se achavam que era dona daquilo. Mas elas não sabiam que eram pobres, cegas e miseráveis. Na verdade, era aquelas priminhas, era isso. Mas aquela órfã que estava lá sozinha, sem companheirismo nenhum, ela recebeu o possuidor de toda aquela terra, de toda aquela fazenda, ela recebeu ele e casou com ele. Mas por quê? Ela não tinha casa, ela não tinha currículo, ela não tinha
pai, ela não tinha mãe, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. É uma Zé Ninguém, é uma pobre. Tem o que tem aí, talvez a tia dela, talvez não, com certeza falava. Ela é o que é aí porque é por causa de mim. Eu que, quando a mãe dela morreu, o pai dela morreu, eu que dei para ela aí, para ela vir morar na minha casa. Eu que dei. Mas sabe o que ela tinha, irmãos? Ela não tinha casa, ela não tinha nada. Nada, nada. Bens materiais, ela não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha igreja, não tinha nada. Mas sabe o que ela tinha? Caráter. Ela tinha caráter. Ela tinha um sinal. E aquele homem, ele queria caráter. Ele estava em busca de caráter. E ele encontrou caráter nela. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, ele vem buscar uma igreja, uma noiva que tem caráter, que tem o sinal aplicado. Vamos terminar. O profeta disse: agora você saiu ao encontro dele. Você simplesmente foi até a fronteira e voltou, desejando as coisas do mundo. Você nunca foi todo o caminho até Canaã. Você através do Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Chegou só na fronteira, só na santificação. Aí voltamos para a mensagem, personificação. Se arrepiou, se emocionou, chorou, falou em línguas. Mas não aplicou o sinal, não chegou no batismo do Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa que tem o sinal, depois vocês lêem. O profeta chega a dizer aqui, ó, não vão se ajudar. O profeta disse, ó. O profeta disse aqui. O profeta disse assim, ó, não vão se reunir apenas para falar. O profeta disse no 251, eles não se reuniam, 251, eles não se reuniam somente para falar acerca da mensagem. Eles se reuniam para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Então que Deus possa nos ajudar durante essa 17 série de Aplique o Sinal, que nós não nos reunimos aqui nestas 17 séries, simplesmente para ouvir, para colocar os nossos destaques no chat, mas que nós possamos aplicar o sinal. O profeta disse assim, ó, é hora de parar de se irritarem um com os outros. Homens, para de se irritar com as suas mulheres, com as suas esposas. Esposa, para de se irritar com seu marido. É hora de aplicar o sinal. Irmão, a qualquer hora ele vem. A qualquer momento ele está chegando. A nossa vida, por um segundo, nós podemos perder a nossa vida. Agora mesmo, vindo para cá cedo, ali na avenida, ali em frente ao aeroporto, um carro tombou, bateu num poste, um jovem, os bombeiros estavam lá, coisa mais feia. Falei para o meu filho, olha aí, andando, quem sabe, em alta velocidade. Um segundo de uma imprudência, a pessoa pode perder a vida. Um minuto da sua distração, você pode perder a sua coroa. Apocalipse 3, verso 11, veja o que está escrito. Aquele que está em pé, veja o que está escrito, ó. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O diabo fica 24 horas querendo tomar a tua coroa, roubar a sua paz, sua alegria. O que eu estou pregando é a palavra de Deus, irmão. Não fica brabo comigo, não. Não fale mal, não.
Se você não entende o que está sendo dito, se você não, como diz, não gosta de mim, não simpatiza por mim, não fala nada. Não atire pedra, não, para o bem da sua alma. Se porventura estou falando a alguém, mas creio que estou falando a cristão, é a palavra de Deus. Eu preciso tanto quanto vós, estou sentado também. Mas eu estou nessa marcha, como eu creio que você está nessa marcha, essa marcha da vitória, da paciência. Estamos pedindo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor nos ajuda, Senhor nos perdoa, Senhor nos transforma. Não reclame, se a circunstância, grave isso, não reclame, se as circunstâncias estão te levando para o vale de Jaboque, é porque você é Jacó e não Esaú. E como Jacó, a Bíblia diz, amou Deus a Jacó e aborreceu Esaú. Então, se a circunstância está te levando para o vale de Jaboque, dê glória a Deus, porque você é querido de Deus. Deus te ama. Agora, se a circunstância, se o momento que nós estamos vivendo, se você não está sendo perseguido, o profeta disse na mensagem era de Éfeso e outras mensagens, a igreja que não está sendo perseguida, igreja que eu digo, eu falo indivíduo em si próprio, não está sendo perseguido, isso e outras provas e lutas, tribulações, o profeta disse, ó, tem alguma coisa errada com ela. Ou seja, se na altura que nós estamos, se nós não estamos indo, se você não sente que você está caminhando para uma fornalha, caminhando para um vale de Jaboque, tem coisa errada. O cristão, ele está caminhando para o vale de Jaboque. É ali que ele vai ter uma experiência com Deus. Amém? Deus possa abençoar vocês. Deus possa te ajudar. Falo isso com todo amor no meu coração, com todo sentimento que há em mim. Não para ferir, não para machucar alguém, mas para ajudar. Ajudar nós a refletirmos desta maneira, conversando. Isso ajuda nós refletirmos. Tem tantas coisas que foi dito, muito gostosas, que eu creio que foi Deus que nos deu. Eu sento aqui, trago a mensagem com desejo de lê-la, mas sinto que o Espírito Santo me envolve. E a gente vai falando essas coisas. E vai fluindo para o bem da nossa alma. Amém? Eu vos amo. É como diz aquela frase, Jesus te ama e eu também. Por isso que eu estou dizendo isso para você, meu irmão. Fica nervoso comigo, não. Mas o que foi dito é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, eu jamais posso me retratar dela. Estou disposto a dar a minha vida por esta palavra. E eu creio que você também. Mombrana chegou a dizer assim, ainda que eu como bolacha seca e bebo água do riacho, mas eu vou pregar a palavra. Amém? Que coisa gostosa. Deus te abençoe. Vamos orar comigo? Você precisa de uma oração? Eu vou orar por você. E Deus vai te abençoar. Se você está com a sua Bíblia, coloque a mão sobre a sua Bíblia nesta hora. Pai bendito, Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, o máximo que um mortal pode fazer é falar estas palavras e elas chegar até o ouvido dos irmãos. Mas fazer isso descer ao coração, ser vivificado, isto cabe ao Teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é o que comanda a minha vida, Senhor. Simplesmente eu sou como este microfone nas Tuas mãos.
Eu sou apenas um instrumento, ó Pai. Não mereço nada que o Senhor tem me dado. Não mereço nada, 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 Senhor. Eu não mereço, ó Pai. Mas obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado por esta mensagem. Obrigado pela revelação. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Que nesta hora, Senhor, confiando nas tuas promessas, crendo em Isaías 53, eu levanto as minhas mãos nesta hora, Senhor, e repreendo toda dor, toda tristeza, todo espírito errado, Senhor, pelo poder da tua palavra, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que minha irmã, que meu irmão, receba a bênção, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ouvir um hino, meus amados. Já eu volto. No Getsemane vi a história da humanidade. Chorei, suei gotas de sangue, até pedi ao meu Pai: passa de mim este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei para morrer numa cruz, para ser teu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abre essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia que você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer. No Getsemane vi a história da humanidade. Chorei, suei gotas de sangue, até pedi ao meu Pai: passa de mim este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz,
vivo pra dar garantia que você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer. Graças a Deus. Meus irmãos, vencer, vencer. Você vai vencer. Vamos dizer juntos? Vencer, vencer. Vamos mudar um pouquinho, tá? Vencer, vencer, eu vou vencer. Então vamos dizer: vencer, vencer, eu vou vencer. Aí você, individualmente, vencer, vencer, nós vamos vencer. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Extrapolei no horário hoje, mas eu precisava fechar esta série. E se deixasse, a gente vai até às 5 horas. Muito gostoso, a atmosfera muito maravilhosa onde aqui. A gente sente isso. Então, graças a Deus. Devido ao horário, eu não vou me estender mais, tá? Eu dei uma lida nos destaques que o irmão Mateus trouxe. Eu agradeço cada um que escreveu isso. Destaques maravilhosos. Muito bom, muito bom. Manoemi mudou agora lá para Nova Mutum. Uma preciosidade de irmão, o irmão Diego. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz com vocês aí em Nova Mutum. Deus abençoe. Vendo os destaques dela, de todos, irmã Miriam, irmã Creonice, irmã Shirley, irmã Juliana, irmã Meire. Se tem um fundo clamando, né, irmã Meire? Tem um fundo para responder. Irmã Luana, irmã Luaninha, essa preciosa garotinha, não é uma mocinha ainda, quase uma mocinha, né? 10, 11 anos parece. Deus abençoe. Irmã Railda, pastor Manuel Rocha, esse companheiro lá de Itabuna, na Bahia. Deus abençoe o senhor, pastor Manuel Rocha. Deus ajude. Muitos destaques, muito maravilhoso. Irmã Meire, já falei, né? Irmã Débora, Deus ajude. Irmã Marta, vários destaques também da irmã Marta. Deus abençoe a irmã Marta, irmã Patrícia. Olha que destaque tão maravilhoso. A irmã Ludmila, deixa eu ler um destaque da irmã Ludmila aqui. Ela disse assim: não reclame se as circunstâncias estão te levando para o vale de Jaboque, é porque você é Jacó e não Esaú. Oh, meus irmãos, Deus abençoe vocês, povo de Deus, povo abençoado. Deus ajude vocês, Deus abençoe. Esteja orando, estejam conosco, quem puder, hoje à noite, culto de ensinamento. Amanhã, 9 horas da manhã, aquele momento de louvores gostoso. Pastor Manuel Rocha, vou mandar um hino para o senhor aí, tá, querido? Vou dedicar um hino especial para o senhor aí. E para amanhã às 9 horas, oramos pela nossa ceia, pelo nosso final de semana, tá bom? Então, não vou ter como ler, tem muitos destaques, não vou ler. Deus te abençoe, Deus te ajude. Irmã Isabel Marques também deixou o destaque dela, então vamos lá. Irmã Isabel, Deus te abençoe, irmã Isabel Marques. Irmã Creuza Freitas, irmã Isaltina Lima, irmã Marta Mendes, irmã Maria José, irmã Ludmila, irmã Mariana Galdino. Deus abençoe, irmã Mariana, Deus ajude. Irmão Marcos também vai estar conosco esse final de semana, né? Que bênção. E também a irmã Luísa, irmã Débora, irmã Elisângela, Deus te abençoe, minha irmã, aí no Piauí, Deus te dê graça. Irmã Noemi, Deus te abençoe. Irmã Railda, Deus te ajude. Irmã Meire Amaro, Deus te abençoe, irmã Meire, Deus te ajude. Irmão Daniel, Deus abençoe. Irmã Neuza, lá da Bahia, Maracás, Bahia, Deus abençoe. Irmã Cleonice, em Londrina, no Paraná,
Deus te abençoe. Irmão Vitor Lucas, irmã Juliana Plains, irmã Shirley em São Paulo, Deus te abençoe. Irmã Ivone Ribeiro, irmã Célia, Deus te abençoe. Irmã Patrícia, irmã Luana, Deus abençoe. Irmã Miriam, Deus te ajude, minha irmã. Irmã Olívia Leal, lá em Maringá. Acho que é Maringá, no Paraná. Pastor Manuel Rocha, Deus abençoe Itabuna, na Bahia. Irmã Yolanda Loyola, irmão Orlando e família. Irmã Esther, irmão Eliseu, todos aí em Brasnorte, Deus abençoe vocês. Ficamos assim, amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta às 9 horas da manhã, não com um momento devocional, mas amanhã é o programa Vitória Nossa, Momento de Louvores, às 9 horas da manhã. Estejam conectados, compartilhe este link com todos, se o Senhor assim nos permitir, com a fé do Filho de Deus, amém? Vamos levantar as mãos e vamos dizer que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio até a hora de sua aparição. Deus vos abençoe. Ficamos com o hino de saída. Quero agradecer a Ti, Senhor, porque em Ti eu posso ser muito mais que vencedor. Os ardis do mal eu enfrentei, no Senhor eu confiei e de todos me livrou. Hei de caminhar um pouco mais numa glória celestial, pois contigo quero estar. Sei que outros embates eu terei, mas em Ti triunfarei, pois Tu me ajudarás. Muito obrigado, meu Senhor, pois de todo o temor a minha alma livre está, e confiarei em Seu amor, caminhando sempre vou até o dia final. Sempre seguirei a Ti, Senhor, mesmo se o sol se pôr e a escuridão chegar. Muito em breve novamente vou contemplar o esplendor da presença divina. Isso me fará compreender que as lutas do viver não se podem comparar com a glória que vou receber e para sempre vou